Ele gosta de um gatinho. Vou voltando aí, né? Tava falando lá de telhado verde, mas tudo a ideia mesma é reduzir a quantidade de água que vocês vão estar enviando Eu aí, acho que esse, eu né? acho que esse é o TCC do Samir, não é? Sei Nem lá, lembro. o Samir que vai saber da vida dele depois, mas a gente agiliza aí, se quiser. Samir, É, tem que ver o que ele vai querer, mas pelo que eu vi, o dele é reservatório na fonte, é um pouco diferente. Não é telhado verde, não. Mas depois, isso aí eu não sei se ele vai querer de TCC, mas é bom ele guardar um material que é interessante, né? Para artigo depois. Mas beleza, vou adiantar aqui para a gente acabar essa parte logo. Algumas coisas vocês vão ver na palestra do cara, quem quiser ver, né? Claro. Telhado verde, a ideia é mais reduzir lá o envio de água para a rede de drenagem, através de você fazer algo esteticamente bonito, né? Os telhados verdes, só que tem que ter um acompanhamento de profissional que entenda mais da questão de plantação, né? Do que for colocar naquelas estruturas. E cada tipo de árvore que você coloca tem a raiz que tem determinadas características para também não danificar as estruturas lá que tenham no telhado, né? Bom, as outras, que é mais dessa parte de vocês vão ter que calcular, são essas aí, bacias de detenção e retenção. A última que eu vou falar dessa parte aqui, para a gente ir logo para o final da aula, né? Tentando correr aqui para ver se acaba logo. Então, basicamente são reservatórios, né? Então, você vai ter reservatório. O que é um reservatório? Uma área ou determinada profundidade, né? Então, ele tem um determinado volume, uma determinada capacidade de, de armazenar uma determinada quantidade de água. Então, essa capacidade vai ser dada em função da vazão do seu sistema, né? A vazão metro cúbico por segundo. Então, você sabendo o quanto está chegando de metro cúbico por segundo durante um determinado período de tempo, você consegue estabelecer aí o volume que vai ser necessário para o seu sistema, né? Claro que tem outras considerações para serem feitas, mas na planilha que eu vou enviar para vocês vão ter algumas delas aí. Não vai ter dificuldade de entender, quem quiser entender sobre isso, né? A ideia básica é essa que eu falei de detenção e retenção. Então, você vai ter, fazendo isso aqui, ó, uma vazão concentrada chegando com um pico grande. Então, à medida que você impõe essas estruturas, você provoca o amortecimento. Então, você reduz esse pico. Quando você reduz esse pico, o que é que você está dizendo? Que essa vazão que antes chegava com aquele máximo ali de 100, vamos dizer, agora ela chega com um máximo de 30 litros por segundo, né? Em uma rede, vamos dizer. Então, isso já vai amenizar bastante o envio daquela quantidade de água para a rede. Consequentemente, você evita problemas de, como é que eu vou dizer? Que sua rede de drenagem ela não dê conta das estruturas, porque você vai distribuir melhor a vazão ao longo do tempo, né? Então, essas estruturas permitem um pouco isso aí. Aqui, como eu tinha dito, reservatório, bacia de retenção, ela sempre tem uma lâmina d'água nela. A de detenção, elas normalmente ficam secas, foi a que eu falei das quadras lá, né? E tem essa de sedimentação, que foi a que eu não tinha falado. Então, ela permite a decantação de partículas de sedimentos para que você possa, lá com algo do serviço urbano da cidade, né? E faça o manejo desses resíduos que possam ter na rua, então, desses sedimentos, né? Para evitar que eles fiquem sendo acumulados na rede de drenagem. Então, essas bacias de sedimentação ajudam nisso. Bom, deixa eu pular para a foto para ver se fica mais bonito. Então, aqui você tem como funciona um sistema desse. Ali tem um vertedor de emergência. Vertedor, como eu já falei para vocês, ele funciona como um orifício, né? Então, aqui, para qualquer evento que encha tudo isso, provavelmente ali ele é um sistema projetado para escoar um volume excedente para uma chuva de retorno máxima, né? Com tempo de retorno elevado, para que não provoquem problemas aqui estruturais no seu sistema. O dali tem uma descarga de fundo. O que é descarga de fundo? Ele vai propor uma vazão contínua ao longo do tempo. Então, ele vai enchendo e sempre ele vai estar mandando uma descarga contínua. Enquanto ele está enchendo, né,
ele vai armazenar, à medida que ele armazena, ele está amortecendo, o que é amortecendo, ele está evitando que essa água que está chegando, ela vai direto para a rede de escoamento e causa aquele pico grande, né? Então, quando ela amortece, ela diminui esse envio. E a descarga de fundo está liberando continuamente, ao longo do tempo, uma vazão reduzida. E caso extrapole a capacidade da descarga do fundo e enche ainda mais o reservatório, tem um vertedor para escoar esse excedente aí. Então, tem que se ligar nessas duas estruturas aqui, né? Descarga de fundo e vertedor, que isso vocês já aprenderam em hidráulica 2, presume-se, né? Basicamente, vocês vão ter que atentar aqui a quantidade de água que está chegando. Então, vai ter que avaliar o tamanho da bacia hidrográfica, a área que tem, né, de contribuição, consequentemente, a vazão que está chegando nesse ponto. E, a partir disso, você vai dimensionar essas estruturas aí, de vertedor e de descarga de fundo. Bom, aqui tem um exemplo, né, dessas bacias aí. Então, após ultrapassar aquele nível ali, né, você faz a água entrar naquela estrutura e segue o caminho dela ali para a rede de drenagem natural. Então, a bacia de retenção ali, ela preserva um nível permanente ao longo do ano. É o que eu falei, que ela serve como algo paisagístico, né? À medida que ela preserva uma lâmina d'água, ela não seca, as pessoas vão ao redor porque é bonito, vai tirar foto. Foi o que eu falei de Curitiba, que tem alguns lugares que foram aproveitados aí como essas bacias de retenção e ficam bem legais, né? Ficaram bem legais lá. Bom, aqui tem diversos outros tipos de bacias que vocês podem propor aí nos sistemas. Então, aquela ali mais elaborada, né? Uma bacia de detenção com a quadra de futebol, um campo de futebol. Então, quando tem um evento de chuva bastante grande, aquilo tudo se enche e depois que o evento passa, ele começa a enviar para a rede. Então, ele reduz esse pico que você vai ter na rede e evita que tenha um colapso da rede de drenagem, né? Causando alagamentos em alguns pontos. Então, são opções bastante interessantes aí. E, basicamente, é saber vazão, o volume que você vai poder armazenar nesse sistema. E não tem muito mistério, não. Vou seguir aqui já para o fim, que eu previ de fim, né? Que tem muita coisa ainda aqui, mas vocês têm de material. Qualquer coisa, vocês dão uma lida nele aí. Vou adiantar logo para a parte final do curso já, senão não vai dar tempo que eu estou vendo aqui. Bom, eu acabo com essas mensagens finais aqui, né? Então, da disciplina. Tudo que a gente estudou aqui, né? É abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana. Então, eu penso nessa ideia aqui, né? Que igualdade não significa justiça, né? Então, igualdade é a gente tratar os desiguais com suas diferenças. Então, a gente tem que propor umas certas melhorias naqueles pontos que ainda tem um déficit muito grande, né? A gente vai ver as regiões mais pobres, normalmente, elas acabam tendo um déficit bastante grande aqui com o saneamento. E, consequentemente, esse déficit grande, ele nos traz diversos outros tipos de problemas, né? Então, por isso que eu coloco isso aí, que gerir a água é importante por conta disso. A gente tem que verificar esses déficits que a gente tem, né, para que a gente tenha uma sociedade mais equilibrada. Bom, tratamento de esgoto. A ideia principal do tratamento de esgoto é você evitar que a água, o efluente que você tem, né, que ele chegue em um determinado curso hídrico e polua ele. Então, à medida que você tem uma água não, né? No caso, um esgoto com os parâmetros físico-químicos e biológicos alterados, e ele é enviado sem o devido tratamento com o corpo hídrico, ele causa poluição. E a poluição, você pode sentir assim, ó, em minha casa eu não trato esgoto, minha cidade não trata esgoto, e eu estou tranquilo, né? Agora imagine que todas as cidades façam isso, inclusive a cidade que está acima da sua no rio, né, na bacia hidrográfica. Então imagine que tem uma cidade acima e tem mais outras milhares de cidades acima. Se todas pensarem do mesmo modo, sem fazer o devido tratamento,
o que é que acontece? Você vai ter uma água mais poluída chegando no ponto que vocês vão consumir, né? Então, o tratamento de esgoto é fundamental para garantir a qualidade da água e garantir que no futuro os filhos de vocês, os netos, né, eles tenham ainda acesso ao recurso com qualidade suficiente para seu uso. Senão, a gente só vai comprometer até o ponto que vai ficar inviável, né? Você vai ter que propor outros tipos de fontes. E aí, quando essas fontes também se exaurirem, né, vai ficar poluindo indefinitivamente? Não. Se a gente pode tratar, vai tratar, né? Teve esse marco regulatório de saneamento agora, talvez seja bom. Então, e talvez tenha muita oportunidade na área de saneamento. Então, é bom ficarem espertos, né? Porque talvez tenha uma oportunidade aí com esse marco do saneamento que teve agora. Bom, com esses sistemas vocês garantem proteção e dos recursos biológicos aí e naturais dos nossos sistemas. Drenagem urbana é basicamente a gente garantir a proteção dos nossos bens, né? Você garante a proteção dos nossos bens, você garante que a economia circule bem, porque você permite que as pessoas trafeguem de um ambiente para outro sem nenhum tipo de empecilho. Nesse caso aqui, ó, se o cara tem um perfeito conhecimento da drenagem urbana, ele pode propor uma estrutura que garanta a sua proteção. Então, quando você tem conhecimento das características da drenagem, né, você pode aí garantir a segurança de um lugar que você deseja. Ali poderia ser algo que fosse alagado, né, mas o cara quer ficar porque quer ficar ali de qualquer jeito e tinha condição de fazer, e ele propôs ali uma estrutura que garante a segurança dele, mesmo nesses eventos de cheia, né, do rio aí. Professor, Diga. essa questão aí do estádio é interessante, né? Podia usar o Beira-Rio para quando for enchente, assim, já que não é muito utilizado. Aí vai saber com ele lá, né? Tô por fora aí, não me envolvo na questão de time, não. Mas é isso, né? Tem lugar que dá para usar, vai saber, né? Vai saber aí. Pode pegar também. Pelo menos lá tem dono, né, professor? É mais fácil de conseguir uma liberação, né? Eu sabia que ia vir um, senhor. Pode pegar Pois ali é. o estádio ali da OAS também, né? É. Vocês que sabem aí, vocês discutam depois aí qual estádio vai servir de bacia de detenção do sistema, né? Bom, aqui, ó, controle de cheia, foi o caso que eu falei para vocês do Muro de Mauá. Então, aquela é a cheia de 41 de vocês do Guaíba. Paris aqui, ó. Então, Paris também sofre com esses eventos de inundação. Então, não é um problema recorrente de país subdesenvolvido, né? Não é um problema de Brasil, é um problema de mundo. Diversos lugares vão ter, alguns se adaptam melhor, outros não. Porto Alegre fez esse Muro de Mauá, se adaptou bem. Mas daqui a pouco as pessoas começam a ter essas discussões sem sentido, né? E resolvem remover o muro por questão estética lá, sem ter o conhecimento técnico do porquê aquilo foi feito, né? Então, o papel de vocês lá, quando tiverem nessas situações que a pessoa propõe algo inadequado, né? É mostrar para ela o porquê de não ser feito. E no caso desse Muro de Mauá aí, é para evitar que em algum momento você tenha aquela parte do centro de Porto Alegre debaixo d'água, né? Bom, e por que eu fico nessa aí de conhecer diferentes realidades, né? Aí eu vim do Nordeste, vocês são do Sul, aí eu acho importante colocar essas diferenças, né? Para vocês terem um pouco de percepção de gente que vem de outras regiões. Então, a gente basicamente tem que responder algumas perguntas, né? São aquelas questões das ações estruturais ou não estruturais. Então, como é que a gente vai fazer isso pensando? Foi o que eu mencionei com vocês anteriormente, que não necessariamente uma obra dessas de drenagem pode ser a melhor situação. Simplesmente algo não estrutural, como o prefeito lá escrever uma lei, um decreto, reduzindo IPTU para quem reter água na fonte, ele já pode estar fazendo uma ação estrutural que é tão benéfica quanto uma ação estrutural, né? Então, o pensamento é ilimitado. Vocês, como engenheiros, quando tiverem oportunidade, vocês vão propor o que acharem mais adequados, né? E, se possível, olhem um pouco além da questão estrutural. Olhem para essas questões não estruturais que a própria população pode estar ajudando vocês aí a melhorar a cidade como um todo em termos de drenagem, né? Em termos de outras características aí. Bom,
E de que forma vocês propõem soluções, né? Estudos científicos. Aí esse é o cara que eu falo, o Tucci, né? Ele tem esse livro aí de hidrologia, ciência e aplicação. Então ele é gaúcho, o cara é referência no Brasil e no mundo, né? Tem até um modelo desenvolvido, tem um modelo muito famoso desenvolvido nos Estados Unidos que se baseou em algumas coisas dele aqui, ó. Então tem diversos alunos dele que foram para a NASA e tudo, fazer estágio. Então, o grupo desse cara aí é muito bom. É referência no Brasil todo e no mundo também, né? Os caras são referências mundiais e são daí de Porto Alegre, a maioria deles. Bom, e como a gente evita que problemas aconteçam? Conscientização dos governantes e da população, né? Quando vocês estiverem no papel de orientar um tomador de decisão, orientem no sentido dele evitar esses problemas associados à drenagem urbana, a esgotamento sanitário e abastecimento de água. É algo simples de resolver em termos de projeto, né? E que pode provocar um ganho significativo mais para frente para a população que venha a ser atendida com isso, né? Bom, e aí eu trago essa diferença de realidade, né? No Nordeste, ciclicamente, a gente tem essas secas. Então, seca, o que é que ela causa, né? Você causa seca, com a seca vem a morte dos animais, com a morte dos animais a gente tem a fome, e essa fome provoca a migração. Então, esse povo, ele tende a migrar para onde vai ter melhores condições de vida, né? Só que, às vezes, eles vão para um lugar e ele não tem a instrução para estar naquele lugar, né? Ele não teve acesso ao conhecimento para algumas coisas. E isso pode provocar problemas. Então, quando você tem essa migração de forma desordenada, você gera esses problemas sociais. Então, você pode ter vandalismo, né? Você pode ter muito pedinte nas ruas e, consequentemente, você acaba gerando morte de algum jeito, porque você tem uma população que não está adaptada ao local e, por algum motivo, é claro que pode ser levada aí a situações mais críticas, né? Como esse mercado aí sendo assaltado, sei lá, né? Sendo pego aí por essas pessoas devido a se encontrarem numa situação crítica. É claro que isso aqui foi um exemplo, né? Eu tentei bolar um exemplo aqui do que pode causar uma migração por uma população devido a não ter as condições básicas de sobrevivência, porque ninguém quer sair de sua casa, né? Ninguém quer sair de seu lar. Se o cara tem um pedaço de terra dele lá, ele não pretende sair. Então, como é que você resolve isso, né? No caso do Nordeste, a gente tem isso, soluções. Então, você pode ter solução única. Então, propondo um sistema concentrado. Isso aqui é obra de transposição de São Francisco à esquerda, né? Então, você tem aqui um canal de aproximação. E esse canal, ele vai levar a água do São Francisco, que tem muita água, para regiões que tem pouca água. Perenizar bacias, entre outras coisas. E aí você vai evitar que essa população que antes tinha que ir embora, porque não tinha mais água chegando nela, que ela migre para outros lugares, causando problemas sociais, né? Nesses lugares para onde elas vão. Essa outra opção aqui são as cisternas. Essas cisternas aqui, elas servem tanto para um carro-pipa abastecer em períodos mais críticos, quanto para aquilo que eu falei de pegar a água da chuva e mandar para uma cisterna dessas. Então, só que ela já entra nessa demanda, né, difusas. Então, em comunidades difusas, vocês vão ter muito uso dessas cisternas. Aqui tem um exemplo bom, essa de baixo da direita, ó, ela drena do telhado até aquela cisterna ali, ó, e assim você tem esse armazenamento de água para suprir aquela população ali ao longo do ano. É uma solução bastante útil e isso evita que as pessoas saiam, né, de seus lares aí devido a essas condições. Aí eu trago esse caso aí, então essa curiosidade, né, desse caso das cisternas rurais. Então é algo intuitivo, né? Você, pô, eu não tenho água, o que é que eu vou fazer? Eu vou armazenar essa água e beber quando não tiver, né? Quando eu precisar, eu vou ter um armazenamento. Só que isso não era aplicado muito no Nordeste, assim. Você não via muita aplicação dessas cisternas, apesar de ser algo intuitivo, o pessoal não tinha dinheiro e não tinha conhecimento para propor esse tipo de estrutura. E aí tem a história desse cara aqui, Manuel Apolônio de Carvalho, né? Então ele inventou essas cisternas de placa. Então esse cara aí, ele é analfabeto, né? Era analfabeto, algo assim.
Então, segundo reza a lenda aí, ele estava cansado de carregar balde de água, né? Então, o pessoal normalmente nessas regiões carregar balde de água por vários quilômetros e para abastecer, né, durante um certo período. Imagine o tempo que você perde para pegar água todo dia, né, para suas atender necessidades básicas assim. Então, essas pessoas normalmente não se desenvolvem intelectualmente ou a sociedade ao redor não se desenvolve porque ela perde muito tempo apenas para atender necessidades básicas deles. Então, esse cara aí, ele desenvolveu essas cisternas em uma determinada condição na qual ele foi para São Paulo, né? Ele vivia ali no Nordeste, em algum lugar, não sei se era Bahia ou Pernambuco, não lembro ao certo qual era a região dele, só que ele cansou, né? Veio um ciclo de seca desse e o cara cansou. E ele foi para São Paulo, né? Naquela época se migrava para São Paulo. E o cara chegando em São Paulo, ele não tinha instrução nenhuma, não tinha nada para trabalhar e chamaram ele para trabalhar de ajudante de pedreiro, né? Algo nesse sentido ele foi, o cara tem que ganhar o dinheiro dele. E nessa que ele foi, acabou trabalhando na obra de um clube de natação, né? Foi trabalhando num clube de natação e nesse clube começou a fazer a piscina, né? E aí ele, pô, para que vai servir isso aqui, né? Aí ele, não, isso aí o pessoal começa, nada, né? Isso aí vai nadar em algum período aí. E como é que funciona isso, né? Não, rapaz, isso aí fica cheio de água e os caras exercitam. Aí ele, pô, mas isso aí me serviria, né? Se eu tivesse um negócio desse, isso me serviria lá no Nordeste. Então ele bolou, né? Esse sistema de cisterna de placas para armazenar um determinado volume. Então, capacidade de até 60 metros cúbicos aí, ó, de volume. Então, ofertando 50 litros diários de água. Lembra lá que em projeto a gente coloca como se a vazão per capita seja de 200 litros? 50 litros por dia o pessoal já vive bem lá no Nordeste, tá vendo? Então, essa cisterna, ela permite isso por 140 a 300 dias. Por quê? Porque lá só chove em determinados períodos bem curtos do ano e a precipitação é bastante baixa comparada aí no Rio Grande do Sul. E bolando esse tipo de estrutura, consegue favorecer esse armazenamento e também os carros-pipas conseguem abastecer, né? Cadê? Bom, e com isso, né, o que eu queria dizer para vocês lá é que esse cara, assim, analfabeto, ele não sabia o que era cimento, não sabia o que era bloco. Com a primeira oportunidade de conhecimento que ele teve na vida, né, que foi saber o que era cimento e o que era bloco, ele conseguiu mudar a vida de milhões de pessoas, né? Porque depois veio aquele programa 1 milhão de cisternas. Então, tudo isso teve início em algum ponto. E, de certa forma, recai um pouco sobre a história desse pedreiro aí, né? Ele, o pouco conhecimento que ele teve aplicado a uma situação que ele enfrentava, né? Então, juntou essas duas coisas, ter o conhecimento e viver uma realidade que ele verificava uma necessidade e ele propôs um determinado tipo de sistema que resolvia o problema daquela comunidade. Então, ele implantou isso quando ele retornou para o Nordeste, no lugar onde ele morava. Ele falou com o cara, ó, me dê o material que eu faço o serviço, né, da sua cisterna, que você não vai faltar água para você. Resultado que ele fez para uma casa e depois, quando funcionou para uma, né, todo mundo faz a mesma coisa. Então, ele deu aquela incentivada, né, fazendo esse serviço gratuito inicialmente, só que depois toda a cidade quis o serviço dele, né, de implantar cisterna na cidade. Aí, com a foto de satélite do lugar, você vê todas as casas têm essas cisternas aí, devido a essas ações. Bom, e por que isso acontece no Nordeste, né? O Nordeste ele está nessa região de semiárido. Então, essa região de semiárido, a chuva ela é bastante pouca. É bem pouquinho a chuva que cai. 79% do Nordeste está no semiárido. Chuva de 300 a 700 milímetros, vamos dizer. Imagine que em Porto Alegre, 1.500, 1.800 milímetros, entende? Então, imagine, no lugar que é 300, é mais que o quíntuplo que cai em Porto Alegre ou que cai nesses lugares às vezes aí. A área do Nordeste equivale aproximadamente, né, a 5 vezes a área do estado do Rio Grande do Sul. Então, imagine aí, né, você tem uma grande área com um povo que não tem água. Então, imagine que o pessoal não tem água. Consequentemente, isso gera diversos problemas. Então, tem um déficit ainda muito grande associado à água. Se esse povo tiver água em casa, dificilmente ele sai.
e quando ele não sai, né, ele não vai causar problemas, às vezes, em outros locais. Bom, e por fim, eu agradeço o semestre com vocês, né? Eu sei que eu fui um pouco corrido aí, mas tentando acabar esse negócio. Aí eu deixo mais como reflexão, né? Se esse cara aqui, que com um pequeno conhecimento que ele obteve, né? Que foi saber o que era cimento e para que servia um reservatório de abastecimento de água, né? Ele mudou a vida de milhares de pessoas. Vocês que, com o conhecimento que têm, né? Vocês podem fazer tanto ou mais. É essa questão, né? Quando a gente tem acesso ao conhecimento, a gente se transforma e, consequentemente, transforma a vida de outras pessoas. Então, eu deixo como reflexão essas mensagens aí. Então, sejamos a diferença que desejamos que aconteça. Então, às vezes, a gente sempre fica com a ideia, né, de encontrar pronto, de que o outro deve se fazer, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Então, vocês precisam, como técnicos, como engenheiros, ser a diferença na profissão de vocês, né? Não ser inadequados, igual que a gente vê todo dia aí, gente errada à torta e à direita. Então, se você quer que mude, então mude por você primeiro, né, para depois que se mude os outros. Então, trabalhamos para sermos agentes transformadores. Então, sempre que possível, ser um incentivador, né, das pessoas com quem vocês vierem a trabalhar, respeitar as pessoas com quem vierem a trabalhar. Às vezes, vocês vão trabalhar com pessoas mais simples, mais humildes e outros muito avançados, né? Então, sabendo se adequar com todos, vocês vão viver bastante bem. Ter uma rede de contatos, né? Então, tente a faculdade aí, a profissão de vocês praticamente começa na faculdade. Então, no primeiro dia de aula, né? A carreira de vocês começa aí. Então, tente ter uma rede boa de amigos, de conhecidos, porque a gente não vai acabar sabendo tudo, né? Eu não sei tudo de minha área, talvez vocês não saibam tudo da de vocês, né? Então, tenham pessoas com quem você possa contar naqueles momentos de dificuldade, né? Ou com quem possam compartilhar alguns trabalhos. Bom, e por fim, isso aí, né? Podemos ser uma pequena gota de água na imensidão do oceano, mas sem nós ele estaria mais vazio, né? Então, eu coloco ali, não sei o autor, mas não foi eu, né? Porque é isso, cada um de nós é extremamente importante, né? Às vezes a gente pode se desmotivar com algumas coisas, mas cada um de nós tem nossa importância e certamente a gente está proporcionando o bem como um todo, né? Quando a gente propõe nossas ações aí, sejam pessoais ou técnicas, vocês como engenheiros, certamente, quando estiverem fazendo algum trabalho, vão estar transformando, né, a vida de algumas pessoas e para o bem, né? Certamente assim. Então é mais isso. O semestre vai acabar aqui, né? Semana que vem vai ter o grau B, então fica mais essas mensagens aí. Eu tentei ser o mais rápido que pude aqui, né? Nesse final. Então é mais isso, pessoal. Obrigadão pelo semestre aí. Não foi como eu queria, né? Então desculpa aí essa correria toda ao longo do semestre. Eu sei que não foi fácil. Não, mas tá de parabéns, professor. Parabéns pelo seu empenho em transmitir conhecimento para nós aí. É notório que o senhor tenta passar a maior quantidade de informação possível, que é justamente para valorizar, né, esse aprendizado, esse conhecimento que o senhor passa. É que a gente sabe, professor, que é difícil, né? Para todos os professores foi difícil, né? Principalmente a sua cadeira, na verdade, saneamento, por exemplo, teria que ser 2 cadeiras. É muito matéria. A gente não consegue fazer tudo tranquilo no passo que a gente quer, porque nem todo mundo tem um progresso rápido, né? Eu, por exemplo, sou bem lento. Então, a gente fica em cima do outro para tentar pegar um pouco mais, né? Mas nesse sistema aí, do jeito que deu, o senhor se puxou mesmo. A gente sabe que não é fácil também, né? Tá de parabéns, obrigado, professor. Muito bom aí, Bah. Obrigadão, pelo momento que a gente tá vivendo aí, Bah, tá? A gente viu que o professor sempre se esforçou. Aí, uma salva de palmas online pro professor. Valeu, bom, pessoal. Bah. Obrigadão mesmo. Principalmente pela disponibilidade, viu? Exatamente isso que eu ia falar. Quantas vezes no WhatsApp ali ficou até meia-noite? Não, ele me respondeu ontem meia-noite do trabalho também. Mas a turma de vocês... vocês... O senhor só não teve a sorte de ser o professor de estradas, né? Porque teve um colega aí que 4 horas da manhã estava mandando mensagem por e-mail para o professor de estradas. É um senhor que está abaixo na tela, hein? Em compensação, eu mando mensagem para ele às 2 da manhã.
Mas a turma de vocês foi muito boa, pessoal. Eu me orgulho muito aí de ter podido estar com vocês, né? Realmente eu gosto muito da turma de vocês aí. Dá para ver que tem muita gente muito boa, assim, melhores até que eu quando me vê na graduação, né? Então, é uma das coisas que eu vejo que o que vai determinar o profissional que vocês vão ser vocês mesmos, entende? Eu tento passar algumas coisas aqui do que eu posso, o que está à minha disposição, mas quando saírem, não se limitem por nada nem por ninguém, né? Ninguém vai dizer até onde vocês podem chegar, né? Isso quem dita são vocês mesmos. Então, quando vocês disserem, tem trabalho para fazer, eu vou pegar, posso fazer, metam as caras, né? Quando não souber, peçam ajuda, alguém, dividam trabalhos, que sempre é bom também pedir uma ajuda do outro, né? E assim vai. Então, espero que vocês tenham um futuro brilhante, né? Eu acho que a gente não vai se ver mais como professor e aluno, mas ao longo da vida aí, o que... Ô, professor. Não, mas quando vê, nós se cruzemos lá pela Bahia, lá, vai comer um camarãozinho lá, hein, professor? O senhor tá se despedindo, nós vamos fazer a prova junto semana que vem ainda, senhor. Mas na prova eu não falo muito, né? Então eu já tô aproveitando. Qual é a barbada? Qual é a barbada, professor? Pessoal, o tempo tá acabando aqui já, então eu vou encerrar aqui hoje, viu? Então, brigadão mesmo aí por tudo. A gente vê semana que vem. Ô, professor, tem 4 minutos aí, professor. Vamos trovar agora. Ô, professor. Ô, mestre. Vai na resenha. Atividade é só aquela que tinha dos exercícios aquele, né? E o trabalho, né? Esses exercícios que eu fiz é mais para diferenciar, né? Que o semestre tá muito fácil. Aí 40% aquela planilha lá. O outro vai ser o questionário, que vai ser 50%. E os 10% restantes vão ser os exercícios em Excel. Mas para diferenciar, né? Quem quis fazer, quem não quis. Então, para tentar ser o mais justo possível, né? Com quem se dedicou mais. Professor, e a prova o senhor vai cobrar a partir de qual aula? Né? Como é? Repete aí. A prova o senhor vai cobrar a partir de qual aula ali do Moodle? Rapaz, eu vou cobrar esgoto e drenagem. Vocês vão ter 3 horas, qualquer coisa eu pego material, pesquisa. É tudo de fazer, senhor, ou tem objetivo ali também? Vai ter objetivo e de cálculo, né? De cálculo, essas de drenagem aí que fez, se vocês puderem passar por Excel, né? Vai ser mais ou menos algo no sentido dessas que a gente fez hoje, de drenagem. Hoje mesmo já devo colocar a aula aí, para quem quiser já deixar pronta, né? Não vai ter dificuldade na hora da avaliação, não. É bem simples. Professor. Valeu, mestre. Obrigadão aí. Valeu. Só uma dúvida aí, meu médico. Ali tem duas tarefas ali, de grau B e exercício do Moodle. A do grau B é para postar a planilha, o trabalho de grau B. Isso, é o trabalho dos grupos. Hã? O trabalho dos grupos. O trabalho que eu passei em grupo, né? Da rede de esgoto. Tá. Esse daí é no trabalho de grau B. E o tá. Médio. Olha só, Médio. Tá, eu coloquei ali naquele espaço que tu deixaste o último, tá? Eu coloquei o nosso trabalho do grupo, tá? E coloquei mais uma atividade que eu tinha esquecido de fazer. A atividade 6, eu coloquei junto ali, tá? Tranquilo. Eu vou corrigir tudo essa semana, né, para já dar nota para vocês semana que vem. Tudo certo. Tá. Quando vocês entregarem o questionário. Deixa eu te agradecer, porque graças a ti, que eu fiz um monte de coisa em Excel, inclusive dos meus cursos, das minhas cadeiras de aço que eu dou aula. Uma média diz assim para mim, o Volpato, se tu não fizer, eu vou te fuder em Excel. Ele me falou isso. Aí ele fez eu me puxar em Excel, pessoal. Hoje eu vou no banheiro, eu vou com o Excel. A média, obrigado mesmo. Valeu. Que a gente, esse incentivo aí foi bastante importante também para mim também, professor. Agora eu já estou mais ou menos no Excel. É isso. Quando a gente começa a treinar, só vai, né? É prática. Depois que pega a prática, já foi. Então, a ideia mesmo era fazer vocês praticarem, né? Iniciar. Diz o Eduardo que sabe fazer o somatório de células agora. Aquela vez, no outro lá, até os gráficos que eu tinha feito, professor. O senhor me deu feedback, se lembra? Que eu não tinha feito os gráficos. Não, mas daí eu fiz os gráficos, mas acho que o senhor não gostou muito, porque não me deu mais nada.
Valeu, professor. Obrigado Valeu, aí mesmo. pessoal. Até a próxima aí. Valeu, Obrigado, tchau. senhor. Abraço. Até, valeu. Um abraço para todo mundo aí, pessoal. Valeu. Falou, abraço.